Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre a campanha da fraternidade, com o tema Fraternidade e Fome, cujo lema é Dai-lhes vós mesmos de comer. O tema da nossa reflexão hoje é racismo e fome. O preconceito e o racismo são gerados em âmbitos públicos e privados. Infelizmente, a população brasileira, e não só, mas em quase todo o mundo, somos obrigados a conviver com episódios de racismo, preconceitos, discriminação de diversos cunhos. Pior ainda é quando colaboramos para que esses atos se perpetuem em nosso meio, reproduzindo-os ou aceitando-os passivamente em nosso meio. Nelson Mandela nos chama a atenção para o seguinte dizer: a pobreza não é um ato de caridade, é um ato de justiça. É a proteção de um direito humano fundamental, o direito à igualdade, à dignidade, a uma vida decente. Enquanto a pobreza persistir, não haverá a verdadeira liberdade. Assim como a escravidão e o apartheid, a pobreza não é natural, é feita por mãos humanas e deve ser erradicada pelas mesmas ações dos seres humanos. A escritora e filósofa Simone de Beauvoir nos chama a atenção com a seguinte frase: não há crime maior do que destituir o ser humano da própria humanidade, reduzindo-o à condição de objeto. O texto da campanha da fraternidade nos diz que, no coração de Jesus, jamais habitou a indiferença, e que onde todos somos irmãos, não há lugar para a fome. A fome também é causada pelo não reconhecimento do outro como ser humano, que necessita mais que um prato de sopa, ou seja, necessita também de afeto, de oportunidade, de liberdade para ser quem ele ou ela é, sem ser discriminado e submetido a juízo de valor, sendo inserido dentro de caixinhas que só valem os meus ou os seus pensamentos, mais subjetivos e particulares. Partilhará conosco também neste vídeo o Bruno e o Jordan, que convive com pessoas que passam por essas experiências no seu dia a dia. Com certeza você já ouviu falar sobre esse assunto, mas você sabe o que de fato é o racismo estrutural? Para a gente poder contextualizar, eu vou fazer algumas perguntas. Quantos negros você já viu em posição de destaque na sociedade, como gestores de grandes empresas, professores acadêmicos? Nas últimas eleições, em quantos negros você votou? Muitas vezes a gente é racista, até mesmo sem perceber que estamos sendo. Um exemplo disso são falas que a gente tem no dia a dia, que são tidas como natural. Por exemplo, a coisa está preta, denegrir, criado mudo. Esses tipos de comportamento faz com que a gente tenha fome. E não é uma fome de alimento. É uma fome de justiça, de igualdade, de oportunidades. O racismo é um ato criminoso, que tem como uma de suas funções a aniquilação da subjetividade e negação da humanidade da população negra. Ao refletirmos sobre racismo e fome, precisamos pensar que toda e qualquer estratégia de combate à fome precisa estar vinculada a um objetivo comum, que é o de oferecer em nossas mesas, nos dias atuais, o pão da justiça. Atender o convite do Cristo que nos chama ao dai-lhes vós mesmos de comer é também estar sensível e a perceber de modo urgente que não há como oferecer o pão sem oferecer dignidade. Não há como combater a fome sem denunciar o pecado do racismo tão presente na nossa sociedade nos dias atuais. Precisamos construir de modo comunitário caminhos que nos levem, não de modo utópico, mas de modo real, a viver de modo digno, justo e fraterno. Nunca é demais lembrar que quem tem fome tem pressa. Que diante das trevas da fome, do preconceito, do racismo, viva o coração de Jesus em meio a todos nós e que seu amor misericordioso transforme o nosso viver.